os demais integrantes da mesa e os expositores. Agradeço ao doutor Antônio Carlos Biscaia e convido a comparecer ao púlpito o presidente da Convenção Batista Brasileira, Vanderlei Batista Martins, que é doutor em teologia. Meus cumprimentos à mesa, aos expositores e aos senhores. Meu nome é Vanderlei Batista Martins. Excelentíssimo senhor ministro, doutor Luiz Roberto Barroso, desejo, para melhor comunicação, dividir a minha palavra em 4 pequenos pontos. A saber, apresentar os batistas, destacar 2 princípios relevantes: a liberdade religiosa, compartilhar a nossa posição sobre o assunto em tela e os agradecimentos. Quanto à apresentação, nós, os batistas, somos um grupo de servos de Jesus Cristo ao longo da história do cristianismo. E é claro que ardorosos defensores da liberdade religiosa, porque acreditamos na competência do indivíduo, vendo-o como um ser livre, capaz de relacionar-se com Deus, consigo mesmo e com os seus semelhantes. Este povo chamado batista desenvolve suas ações respaldados na palavra de Deus, a Bíblia, única regra de fé, prática e conduta, mas também nos princípios batistas que norteiam a nossa concepção religiosa e também de ação nos demais segmentos do serviço à própria religião, bem como a sociedade como um todo, respeitando-a e vendo-a como expressiva e merecedora de todo reconhecimento. Os princípios que nós esboçamos são os seguintes: a competência do indivíduo, o livre exame e a livre interpretação da Bíblia, mas também a autoridade da Bíblia. Reconhecemos que as nossas ações precisam expressar o nosso compromisso com a nossa fé, mas também com a importância do gênero humano, porque toda a mensagem do Evangelho, ela tem o seguinte direcionamento: Deus preocupa-se, ou Deus se preocupa. Nós não podemos desenvolver nossas ações sem levar em conta o bem-estar da comunidade e da sociedade. Nós chegamos aqui no Brasil, como batistas, há 155 anos, quando no dia 21 de maio de 1860, chegou aqui o primeiro missionário vindo dos Estados Unidos da América do Norte, Thomas Jefferson Bowen. Ele ficou aqui até o dia 9 de fevereiro de 1861. Em 1866, chegam os colonos em Santa Bárbara, São Paulo. Entre as 2 datas, outros missionários chegaram, mas no dia 10 de setembro de 1871 é organizada a primeira igreja batista em solo brasileiro. Esta igreja depois organiza em Salvador, Bahia, em 15 de outubro de 1882, uma igreja para alcançar os brasileiros. E, a partir daí, com um projeto de
evangelização, missões, ação social e educação. Daí, as nossas ações desenvolveram-se por todo o Brasil. Hoje, somos 8.700 igrejas, 8.400 igrejas, 4.700 missões, perfazendo um total de 13.100 templos, com mais de 1.000 missionários espalhados em todos os continentes, missionários fora do Brasil, e 750 cuidando de ação social, educação, e trabalhando para o bem-estar da própria comunidade. Sendo assim, nós desejamos dar a nossa contribuição e agradecemos muito o convite que nos foi formulado. Quanto aos princípios indispensáveis à liberdade religiosa, destacamos 2: a separação entre igreja e Estado e a laicidade. Quanto à separação entre igreja e Estado, Jesus edificou a sua igreja para que ela fosse referencial de vida, coluna e firmeza da verdade. Sua ação é espiritual e não política. E o campo de atuação é o gênero humano e não a militância político-partidária. O Estado, portanto, é de natureza social e política, não deve ter religião e nem promover nenhum dogma, credo ou doutrina. Quando me refiro à igreja não ter militância político-partidária ou face de Estado, trago à lume a diferença entre as suas finalidades e, é claro, a distinção de suas naturezas. O Estado deve zelar pelos direitos e liberdades do cidadão em escolher e proferir a sua confissão religiosa como bem lhe convier. Para tanto, deve-se utilizar de mecanismos constitucionais para impedir a intolerância, a intransigência ou qualquer outra forma de desrespeito e abuso. Ao passo que a Igreja deve preparar o ser humano para cumprir o seu papel em qualquer segmento da sociedade, com dignidade, decência e honradez. Vale destacar ou ressaltar que o Senhor Jesus não aprovou a união da Igreja com o Estado, pelo fato de ter criticado o culto oficial e nunca ter se manifestado em estabelecer uma nova religião estatal. A laicidade, o princípio do Estado laico ou secular, indica que o país não é teocrático, não tem religião oficial e não deve cuidar de educação religiosa ou ensino religioso em nenhum dos modelos confessional, interconfessional e não confessional. A sua posição deve ser de neutralidade e imparcialidade no âmbito religioso. O Estado deve concentrar-se, senhor ministro, todos os seus esforços para melhorar a qualidade do ensino como um todo, também para erradicar o analfabetismo e investir na qualidade dos profissionais de educação e deixar que as igrejas e as famílias cuidem do ensino religioso dos seus filhos ou integrantes. Nós, os batistas, entendemos que religião é religar a Deus. É muito mais, senhores, do que uma releitura para entender o fenômeno religioso e o papel das religiões na formação ou na estruturação da sociedade. Mas o governo, através do seu setor competente,
para justificar a inclusão do ensino na matriz curricular nacional, muda a expressão religar para reler. Para nós batistas, uma ingerência que altera a concepção histórica da religião, atitude que para nós agride o Estado laico. Não estamos aqui para esboçar nenhum posicionamento raivoso em relação a circunstância alguma. Reconhecemos que na Constituição Federal está ali assentado exatamente a expressão ensino religioso e facultativo, conquanto entendamos que deve ser, que este não é o melhor caminho. Adiantando quanto à nossa posição, por causa do meu tempo, quanto à nossa posição, entendemos que o ensino religioso das escolas públicas é uma herança da colonização e da monarquia, onde o poder público financiava as escolas e a religião administrava como se fosse sua. Nota-se aqui uma inadequação na postura de tratar e respeitar as distinções entre público e privado. Com o advento da República, essa prática não foi substituída por uma ação inovadora de política educacional. Portanto, a partir daí o assunto continuou latente e estamos aqui nesta audiência pública. Senhor ministro, Dr. Luiz Roberto Barroso, nossa esperança é que o Estado se posicione deixando o ensino religioso na esfera da religião e que não continue adotando uma posição acanhada como quem se dobra aos interesses de terceiros ou segmentos religiosos. A adoção do modelo não confessional, em nossa modesta opinião, continua dando jeito para compatibilizar caráter laico com o ensino religioso nas escolas públicas, porque essa função não é de competência do Estado. Iniciar ou aperfeiçoar alguém numa determinada religião é tarefa da família e da igreja, mas se a família quer transferir ou reafirmar o credo que confessa ou tem simpatia para uma instituição de ensino, então deve procurar uma escola, entre aspas, confessional para matricular os seus filhos. Há uma grande e uma gama enorme de credos religiosos em nossa sociedade. Como atender e satisfazer a toda a clientela? Unificar-se-á o discurso de todos os credos religiosos? Caso isso venha a acontecer, todos seremos ou nos sentiremos violentados nas questões mais íntimas da alma, a nossa fé. À medida que unificamos o discurso religioso, falsificamos os dogmas ou as doutrinas que confessamos. Se o ensino religioso for para a competência do Estado, com contratação de professores, etc. e tal, na verdade, como o mesmo inspecionará aquilo que está sendo feito em cada escola? Haverá pessoal capacitado para ministrar as aulas, para supervisionar as escolas? Desta forma, o Estado não estaria subvencionando os credos religiosos? Isso agride a Constituição Federal em seu artigo 19. Ademais, o ecumenismo violenta a fé e fere o princípio das liberdades individuais e de suas identidades próprias. Diante do exposto, com base na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, nos princípios batistas que lecionam separação entre igreja e Estado e na Constituição Federal que preceitua o Estado laico, secular, não religioso e nem teocrático, nós, os batistas, conquanto respeitemos a Constituição da República Federativa de nosso país, mas nós, batistas filiados à Convenção Batista Brasileira, somos contrários ao ensino religioso nas escolas públicas, em quaisquer dos modelos. Conquanto saibamos que não é esta a discussão em pauta, mas entendemos que este é um equívoco por pressão, conforme aqui mesmo dito, desde a Constituição Cidadã ou na sua composição, e que o Estado precisa corrigir se quiser
que as religiões se respeitem, se quiser respeitar as religiões, para que as religiões também possam respeitar o Estado. O Estado não deve agir promovendo nem financiando nenhuma ação de religiosidade. E a Igreja deve cumprir com o seu papel e preparar o cidadão para que ele melhor sirva aos interesses do Estado. Agradeço a Vossa Excelência, reconheço com aplausos a atitude do Supremo Tribunal Federal, cumprimento os senhores expositores, a mesa como um todo, desejando que Vossa Excelência tenha lucidez e para a decisão do assunto e que as bênçãos de Deus sejam sobre todos nós e o Estado brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço ao professor Vanderlei Batista Marins. Apenas para fim de organização das ideias, houve já 4 linhas de pensamento manifestadas: contrário ao ensino confessional, favorável ao ensino confessional, contrária ao ensino religioso em si, e uma posição que não é contrária ao ensino religioso, mas defende uma alternativa aos modelos tradicionais, que foi a professora Roseli